Graça e paz daquele que vive para todos sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando do tabernáculo, estamos falando da arca, estamos agora falando do conteúdo dentro da arca, certo? Maravilhoso. Nós lemos Hebreus 9:4, que descreve, que fala para nós os itens que estavam ali dentro dessa arca da aliança. Nós vimos na descrição do escritor de Hebreus que havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as duas tábuas do testemunho, certo? Nós falamos dessas informações e nós estamos estudando a respeito das tábuas, do testemunho, ou as tábuas da lei, que era o concerto que Deus havia feito com Israel, para que aquela nação que agora havia sido liberta dos domínios egípcios pudesse não viver o Egito ou os ditames do Egito, mas pudesse viver os princípios do reino, e os mandamentos do reino estavam ali gravados nas tábuas que o Senhor deu, certo, a Moisés. Nós vimos a história dessas tábuas, uma história maravilhosa. A história dessas tábuas também aponta para o Senhor Jesus. Nós procuramos discorrer a respeito dessa revelação de Cristo nas tábuas, em quebrar as duas primeiras e depois levar outras duas para o Monte Sinai, para que ali Deus pudesse escrever as mesmas palavras, por os dois lados da pedra, o lado da frente e o verso. Nós vimos todas essas informações a respeito, dessas duas pedras. 2 fala do número do testemunho, certo? E dentro então da arca continha as palavras de Deus, continha ali dentro. E nós estamos falando dessa arca, certo? E nós estamos apontando para Cristo, falando a respeito do Senhor Jesus, que essa arca é o Senhor Jesus encarnado, certo? Por isso madeira de acácia ou madeira de cetim, revestida de ouro por dentro e por fora, apontando para Cristo homem, a encarnação de Jesus, o revestimento de ouro da pessoa de Cristo ali, que ele, sendo homem, era também Deus e que viveu no Espírito. Então nós vimos tudo isso. E esse Jesus, homem, ele tem a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. É por isso que foi colocado dentro da arca as duas tábuas do testemunho. Porque apontava para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o verdadeiro testemunho de Deus. Certo? O espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, verso 10, fala isso, que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. É tudo aquilo que Jesus é, a arca, é tudo aquilo que Jesus fez, o propiciatório, é tudo aquilo que Jesus falou, o que Deus falava no propiciatório, por meio da propiciação, por meio da obra do Senhor Jesus. Então veja que a palavra estava em Cristo e a palavra é Cristo, certo? Hebreus capítulo 1, verso 1 diz que Deus falou outrora pelos profetas aos antigos, mas que agora Deus tem falado pelo Filho. O Filho é a palavra de Deus e o Filho é a fala de Deus. O Filho é a expressão da comunicação do Senhor. Então há esse apontamento muito grande para o Senhor Jesus. Então esse apontamento, depois de nós vermos a história dessas tábuas e apontando já para Cristo, nós também vamos ver que essas duas tábuas estarem ali dentro da arca, certo? Falando que Jesus traz a verdadeira palavra de Deus, Então nós ligamos aqui com o espírito de profecia, que profetizar hoje, o espírito que nos faz profetizar, não é profetizar revelagens, adivinhações futuristas ou do passado, concernente à vida de pessoas, mas o profetizar se refere a profetizar a respeito de Cristo, certo? Então esse é o verdadeiro sentido da profecia. Essas profecias que nós temos visto hoje, tão largamente difundida pelos pentecostais, são profecias
humanas, apenas de cunho humano, certo? E demoníaco, certo? Espíritos enganadores na boca dessas pessoas para enganar, para ludibriar as pessoas e para que as pessoas nunca conheçam a Cristo e nunca queiram conhecer a Cristo. As pessoas que estão atrás dessas revelações, elas estão atrás de conhecer o passado delas, se tem algum feitiço ou maldição, e o futuro, o que vai acontecer com elas. E elas são viciadas nisso, e esse vício as impede, meus irmãos, de conhecer Jesus e o verdadeiro espírito de profecia, que é a respeito daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou. Nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e nos tornamos testemunhas, certo? Ou seja, o Espírito Santo vem e nos faz testemunhas. Nós profetizamos pelo Espírito de profecia a respeito da pessoa de Cristo, da obra de Cristo e das palavras de Cristo para a nossa vida, certo? Não algo da nossa vida, mas algo da vida de Cristo para a nossa vida. Então essa é a verdadeira profecia, para que você não seja ludibriado, enganado, passado para trás e passe raiva e se decepcione com o Evangelho, porque esses lugares que estão com esse tipo de doutrina ou esse tipo de raciocínio não são lugares que estão pregando a verdade, são lugares do engano, que estão falando as mentiras luciferianas desses últimos tempos. Esses tipos de coisas têm acontecido depois de 100 anos agora atuais. Nunca houve isso na igreja, esse tipo de misticismo, revelagem, profetadas, adivinhações, os demônios que servem, que agem, os espíritos que servem agem nas religiões afro, trazendo essas adivinhações, também têm agido dentro da igreja, nos altares, nos púlpitos, melhor dizendo, na boca desses homens que só querem dinheiro, fama e reconhecimento. Então nós precisamos atentar muito para isso. Nós estamos falando desse Cristo e dessas duas tábuas que apontam para o Senhor Jesus, Então o vídeo passado nós falamos muito a respeito disso, Aqui em Êxodo capítulo 25, verso 16, e hoje nós vamos continuar falando mais a respeito disso, diz assim: depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, veja que nós estamos estudando o testemunho, e Jesus veio ser essa testemunha verdadeira de Deus, ele veio ser essa palavra viva de Deus, certo? Ele é a palavra viva de Deus, ele é a expressão da boca de Deus. Deus fala do Filho. Veja que Jesus disse assim, esse é o Senhor Deus disse a respeito de Cristo, no batismo: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Depois do Monte da Transfiguração: este é meu Filho amado, a ele vocês devem ouvir. Então nós devemos prestar atenção nessas verdades, que é a respeito do Senhor e o Senhor, a respeito do Senhor e o Senhor, que nós devemos prestar atenção e ouvir, certo? Então Jesus é esse testemunho, Jesus é essa aliança viva, Jesus veio trazer essa aliança. Então nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, e esse verso 14 ele deve ser exaustivamente estudado por toda a igreja, porque é um verso tão maravilhoso que ele cabe em todos os tipos de estudos que possa existir, Diz assim, e o verbo se fez carne. Ou seja, o verbo, o logos, essa palavra, que fez tudo existir. João começa esse evangelho dele com a palavra, com o logos, que estava no princípio com Deus e era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio desse logos. O logos, que é o Senhor Jesus, ele se fez carne. Ou seja, o logos, a palavra, se escondeu num corpo de carne. Assim como as tábuas do testemunho estavam escondidas dentro da arca da aliança de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, assim o Senhor Jesus, a pessoa divina dele, o verbo vivo, estava escondido dentro de um corpo preparado, que o Senhor preparou. Hebreus capítulo 10, verso 5, para que ele pudesse habitar. Então ele se fez carne, certo? E habitou entre nós, assim como Deus, certo? Mandou Moisés fazer primeiro a arca, para depois colocar o testemunho, porque sempre, meus irmãos,
Por que que Deus primeiro mandou fazer a arca para depois colocar o testemunho? Porque sempre a pessoa de Cristo vem na frente da palavra de Cristo, porque não existiria palavra de Cristo sem a pessoa de Cristo. Daí fazer a arca primeiro, daí Deus preparar um corpo, também como Moisés preparou a arca e ser colocado nessa arca, certo? As tábuas da lei e ser colocado dentro de um corpo de carne, o Logos, o verbo vivo que desceu do céu. Então ele não só, preste atenção, ele não só contém a palavra, pronuncia a palavra, como ele é, certo? Ele é a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Então nós vamos ter esse discorrer dessa verdade aqui no Evangelho de João. Ele é a palavra, certo? Ele é o testemunho vivo de Deus, certo? Aquelas duas pedras esculpidas pelo dedo de Deus era, na verdade, o testemunho de Deus, mas o testemunho em pedras. Cristo é o testemunho vivo de Deus. Aqueles duas pedras com o testemunho de Deus, as leis, estavam apenas em pedras dentro de uma caixa, apontando para o verdadeiro. Cristo é a verdadeira caixa, o verdadeiro corpo de Deus, e Cristo é a verdadeira palavra de Deus. Então ele é a vida daquilo que foi dado para Moisés em material, certo? Ele é a vida, ele é a vida de tudo aquilo. Aqui em João, no capítulo 6, no verso 63, João vai continuar descrevendo a respeito da palavra de Jesus. E Jesus é a palavra, né? O Espírito é o que vivifica. Então, o Espírito é o que traz vida que fica. A carne para nada aproveita. A carne é simplesmente o lugar onde nós moramos, certo? E nós devemos subjugar nossa carne, porque se nós vivermos pela carne normal, a carne não vai aproveitar para nada, certo? As palavras que vos digo são espírito e vida. Veja que Jesus disse que a palavra que ele fala, as palavras que ele diz, tem dois elementos. Dois, de novo, o número do testemunho, duas tábuas também, né? Espírito e vida. Então as palavras que Jesus fala, palavras que têm testemunho duplo, assim como as duas tábuas do testemunho que estavam dentro da arca, que as duas tábuas do decálogo das 10 palavras. Mas as palavras de lá do decálogo, elas são espirituais e elas são boas, mas elas não provêm, elas não geram bondade e espiritualidade. Mas Jesus está dizendo assim: as palavras que eu digo, porque eu sou a verdadeira lei, eu sou a verdadeira palavra, eu sou o verdadeiro testemunho, eu sou a verdadeira arca. Então as palavras que eu digo têm um testemunho certo, tem testemunho de espírito, né? De espírito e de vida. Nós estamos lendo aqui, certo? Espírito é um ser poderoso, a palavra, e vida, tanto que diz a palavra não volta vazia, porque não são palavras neutras ou palavras que saem mortas, mas são palavras que têm um corpo espiritual, que contém vida dentro deles, que contém uma energia viva para regerar aquilo que essas duas tábuas da aliança antiga não gerou: vida, energia, vida de Deus, vida do reino. Então Jesus está, essas duas tábuas dentro da arca está apontando para a palavra que está dentro da verdadeira arca, que é Cristo. E a palavra que gera a vida mesmo não é a palavra que está escrita em tábuas esculpidas pelo dedo de Deus, mas é a palavra que sai da própria boca de Deus em Cristo. Então veja que isso é a realidade. Nós não podemos, meus irmãos, saber todas essas coisas e não ter realidade do reino de Deus em Cristo. Nós não podemos estudar todas essas coisas e saber e ter decorado, porque nós seremos apenas um sepulcro bonito. Continuaremos mortos, mas com cal, pintados de cal, sepulcros caiados. É esse o sentido dos fariseus, né? Tinham um conhecimento vasto, mas não tinha realidade de Cristo. Nós precisamos ter realidade de Cristo para deixar de ser túmulo.
realidade de Cristo para ter vida e espírito verdadeiramente. A realidade está em Cristo. Por isso essas histórias do Antigo Testamento, elas apontam para o Senhor. E se a gente não interpretar, não ver Jesus nelas, elas só são histórias judaicas, só são histórias israelitas do povo de Israel. E elas não têm sentido espiritual, só histórico. Mas nós sabemos que Deus deixou para nossa orientação, que aponta para o propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Então nós vemos Cristo, né, em tudo aquilo que está descrito no tabernáculo, certo? Esse assunto do tabernáculo é o assunto mais falado, tabernáculo e templo, né? É o assunto mais falado em toda a Escritura, porque aponta maravilhosamente para a pessoa, para a obra e para a palavra de Cristo, certo? Aqui também em João, capítulo 6, verso 68, né? Jesus estava falando que ele era o pão vivo, Jesus estava debatendo aqui com os religiosos, e as pessoas estavam indo embora do discurso, se sentindo um discurso pesado de Cristo, porque Cristo estava colocando nele, né, ele era o pão vivo. Muitos debates aqui, as pessoas começaram a deixar de seguir. Jesus disse assim: vocês querem também retirar? Vocês querem ir embora? Vocês também querem me abandonar? Porque eu estou falando a verdade, porque eu estou dizendo o que eu sou realmente? E aí o 68 aqui de João 6 diz assim: respondeu depois Simão Pedro. Olha só o que Simão disse diante do convite de Cristo, dizendo: se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir também. Olha só, Senhor, Curios, né? O Quírios, o Senhor, né? Para quem nós iremos nós? Olha o que Pedro disse. Pedro não disse assim, para onde? Geograficamente. Pensando em um lugar, para Jerusalém, para outra cidade. Não, para quem? Para qual pessoa nós iremos? Como Pedro foi providencial no que disse, né? Para quem é a pessoa, né? Eles eram muito presos em lugares, em dias, em costumes, em objetos. Assim como a igreja hoje está presa nesse, tá casada com Cristo, né? Está paquerando o judaísmo. Então Pedro diz: para quem iremos? Não é a adoração em Jerusalém, não é no Monte Gerazim. Para quem? A pessoa. Não é o sábado ou domingo que devemos guardar, não é o sábado ou domingo nosso descanso. Para quem? Nosso descanso é uma pessoa. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Veja, Cristo, Pedro foi providencial, foi ser assertivo naquilo que disse: tu tens palavras de vida eterna. Então, as palavras de Cristo, elas produzem, elas geram, elas proporcionam vida. E não é qualquer tipo de vida, é Zoe Aion, Zoe eterno. É uma vida de Deus eterna. A vida que Deus vive é a vida que Cristo tem nas suas palavras. Porque se Cristo, a pessoa de Cristo, é a vida eterna, Ele é a vida eterna, Jesus, certo? Ele é o Pai da eternidade, ou seja, então ele além de ser o Criador da eternidade, Ele tem eternidade. Não poderia ser diferente. Se a matriz, se a essência é eterna, as palavras que saem da matriz da essência também são eternas. Então Ele tem palavra de vida eterna, fazendo contraponto com as duas tábuas da lei, certo? Que tinham vida em si mesmo, na verdade escrita, mas não eram a verdade que podia transmitir a eternidade. Ao contrário, transmitia condenação, porque estava escrita em tábuas, não em pessoas. E Cristo, Ele foi o primeiro homem em toda a Bíblia e em toda a humanidade a ter a palavra dentro dele, porque Ele era a palavra. Você consegue entender isso? Pastor, e os salmos que dizem que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, aponta para Cristo. É Cristo esse homem.
Esse homem que esconde a palavra no coração para não pecar contra ti é o Senhor Jesus, porque todos os homens, eles pecaram, porque eles não tinham guardado no coração, eles lutavam para ter na mente, mas eles não tinham nascido de novo. O Antigo Testamento é um testamento em que as pessoas estão vivendo uma sombra, elas não tinham nascido de novo. E Cristo é o primeiro homem, então, que tem dentro dele a lei de Deus gravada dentro dele, não em pedras. Outrora estava em pedras, e esse ministério de escrito em pedras durou de 1500 a 1800 anos, estava nas pedras, não estava no coração das pessoas. Daí as pessoas estudar aquilo e nunca conseguir viver porque não estava dentro delas. Agora vem Jesus. E Jesus, ele sabe tanto dessa palavra, ele tem tanto essa palavra, ele é tanto essa palavra que na tentação no deserto, em Mateus capítulo 4, verso 4, diante de uma proposta do diabo, transforma essas pedras em pães, Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Veja, de toda palavra que sai da boca de Deus, porque Jesus estava ali no deserto, o povo de Israel também estava no deserto, os dois estavam no deserto, certo? E o Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eles ouviram a palavra no Êxodo do capítulo 20, as palavras de Deus. Depois essas palavras de Deus foram escritas em pedras. Eles ouviram, entrou no ouvido, saiu no outro, ou ficou na mente no máximo, e depois, para não esquecer, Deus escreveu em pedras. Então eles precisavam entender isso, e eles não entenderam, que aquela palavra era o pão. Agora Cristo entendeu aquilo que eles não entenderam. E por isso que Cristo ficou 40 dias no deserto. E eles ficaram 40 anos. Eles ficaram 40 anos porque eles não entenderam que a salvação deles não estava naquele maná físico. Mas a salvação deles era o que aquele maná apontava, que é para Cristo e a sua palavra. Daí Jesus ficou 40 dias no deserto. E Jesus é a palavra, entendeu que ele vivia da palavra, porque ele é a palavra. Então ele é o primeiro homem até a palavra no coração. Salmo 119, 11. Ele é o esconderijo da palavra, ele escondeu a palavra no coração. Olha que coisa tremenda e maravilhosa, né? Então, o Senhor Jesus também é o primeiro homem que o Espírito Santo entrou dentro dele. A primeira experiência do Espírito Santo em entrar dentro de um homem foi no homem Jesus. E o primeiro homem que teve o Espírito Santo dentro dele também foi Jesus. Adão não tinha o Espírito Santo dentro dele. Os homens depois caíram e pecaram, o Espírito nem ficou na terra. Gênesis capítulo 6, o meu Espírito não contenderá com o homem para sempre. Os homens do Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, eles tinham sobre eles. Agora, é uma experiência nova para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre esteve sobre os homens, não dentro. E é uma experiência nova também para o homem, porque o Senhor Jesus vai ser o primeiro homem, né, que tem dentro dele o Espírito Santo. Veja que nós lemos em Lucas capítulo 11, verso 20, que Jesus expulsava os demônios pelo dedo de Deus. E o reino de Deus chegava por causa disso. E o dedo de Deus que escreveu as tábuas da aliança. Nós estudamos isso, né? E aí em Mateus 12, 28, né? Vai falar que Jesus expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Então o dedo de Deus é Espírito de Deus, de acordo com Lucas e Mateus. Então é o Espírito Santo, o dedo de Deus. Daí, o Espírito Santo morar em Jesus e Jesus ter o dedo de Deus dentro dele. E Jesus ser o dedo de Deus por causa disso. Certo? Jesus é o dedo de Deus na terra, escrevendo. Por isso Jesus pôde na areia, em João capítulo 8, quando acusaram aquela mulher, Jesus com seu dedo escrevia na areia. Porque ele é o dedo de Deus, porque ele tem, e ele é o dedo de Deus. Então o dedo de Deus, que é o Espírito Santo, escreveu as leis no coração e na mente do Senhor.
humano, porque a mente e o Espírito é Espírito de Deus, já é palavra, Jesus. Jesus tem natureza humana e natureza divina, e o Espírito Santo escreveu, imprimiu como obra-prima, esculpiu dentro de Cristo, não mais em tábuas, mas dentro de Cristo essas leis, porque Cristo, Ele é o nosso modelo, certo? Nós somos criados em Cristo. Cristo é a matriz e nós somos as cópias. Daí, aquilo que aconteceu com Cristo, acontecer conosco também. Então, Cristo é o primeiro homem, por isso que Ele é o primogênito, a ter o Espírito Santo e a lei dentro dele. E daí nós somos cópias. Nós somos homens, Ele é o primogênito, nós somos aqueles muitos irmãos de Hebreus 2, que diz ali em Hebreus capítulo 2, muitos irmãos à glória, muitos filhos semelhantes ao Filho. Então nós temos o Espírito e a lei dentro de nós, não mais em tábuas, não mais dentro de arca de madeira, mas esteve em Cristo. Cristo é a representação disso, e agora nós vivemos aquilo que Cristo foi o primeiro a viver. Meu Deus, como é gigante isso. Dentro desse aspecto, né, nós vamos estudar aqui agora, glória a Deus, o texto da lei, porque Cristo, Ele é o Senhor da lei. Cristo é a verdadeira lei, certo? Então, meus irmãos, Cristo é o fim da lei. Pastor, Cristo é o fim de qual lei? Da lei. A lei em si, em todos os sentidos. Porque Cristo, Ele é superior à lei. Porque a lei foi dada em pedras para ser posto dentro de uma caixa. E Cristo veio como a palavra viva de Deus para viver dentro de nós. Meu Deus. Daí, Paulo dizer em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Daí, né, Paulo dizer que a lei, né, em Gálatas serve de professor, de aio, até Cristo chegar. Quando Cristo chega, a lei perde o sentido. Porque Cristo, a vida, é a verdadeira vida que a lei não podia dar. Cristo é a vida, certo? Daí Cristo ser superior. Então por que Cristo é superior à lei? Porque a lei é uma fragmentação que aponta para a verdadeira palavra que é Cristo. Aquelas tábuas, aquela arca, aquele tabernáculo e todo o Antigo Testamento é apontando assim, ó, são placas apontando. Ele é o significado, a substância, o corpo, a realidade de tudo isso aqui. Oh, glória a Deus. Então, em Mateus, né, capítulo de número 5, verso de número 17, nós vamos ler aqui um texto que é um pouco truncado, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender ele, mas nós vamos discernir esse texto agora, certo? Olha só, Mateus, capítulo 5, verso 17, diz assim: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Então olha só, se vocês estão achando que eu vim abolir, retirar lei e profetas, vocês estão enganados. Eu não vim nem abolir e nem quebrar a lei. Eu não vim quebrar a lei, porque se Cristo quebrasse a lei, ele pecava, certo? A lei é a lei moral de Deus, o decálogo. Ele não veio para quebrar a lei. E ele não veio também para abolir a lei, certo? Se ele errasse em algum ponto daquela lei, não servia para ser o Salvador, ele seria menor que a lei. E todo mundo que é menor que a lei não pode ser salvo. Só quem é igual à lei ou maior que a lei pode ser salvo. Então Cristo, ele não é igual à lei. Ele é maior do que a lei, certo? E nem os profetas, que os profetas profetizando com base na lei. Não vem abolir, mas cumprir. Então Cristo veio ser o cumprimento. Cristo veio mostrar que aquela lei seria sua serva. Porque é uma sombra. E ele é a realidade.
Então essa lei, Jesus vai cumprir ela na íntegra, para provar que ele é superior à lei. Glória a Deus, né? Que é na lei, meus irmãos. Né? Esse capítulo 5 aqui, ele já até descreve vários exemplos disso. Essa lei dizia assim que você não pode adulterar. E adulterar para a lei é você dormir com uma mulher, ou dormir com um homem. Manter o ato, né? Aí Jesus falou assim, bom, esse é o ato, é a fisicalidade da lei, né? O ato mostra a fisicalidade, né? A lei veio para mostrar as ações, a fisicalidade. Jesus foi além, Jesus foi no espiritual. Jesus disse, eu já falo para vocês, qualquer que olhar para uma mulher e ter intenção no coração, já adulterou com ela. Então Cristo, ele é superior, porque Cristo nunca adulterou. Mas se Cristo nunca adulterasse, tivesse olhado para uma mulher e cobiçado a mulher, Cristo ainda estava cumprindo a lei, mas seria moralmente errado. Então Cristo, ele não adulterou, nunca dormiu com a mulher e nunca também olhou com a mulher com olho de prazer. Então Cristo é superior à lei. Então Cristo não só cumpriu a lei, ele sobrou, ele cumpriu e disse assim, bom, essa lei é pequena diante do que eu sou. Isso aqui é fichinha. Então Cristo cumpriu a lei. Aí a gente divide a lei em três etapas para a gente aprender no estudo. Cerimonial, ele cumpriu, ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, ele é o dia da expiação, ele é o tabernáculo inteiro, ele é a Páscoa, ele é o tabernáculo, ele é o Pentecostes, ele é a primícia, ele é o asmos. Meu Deus, ele é o Purim, ele é tudo. Ele cumpriu a justiça, ele cumpriu toda a justiça irrepreensível, ele cumpriu o decálogo, os 10 mandamentos, ele cumpriu em vida e ele cumpriu na cruz, cravando essa lei. Colossenses 2,15, ele cravou o escrito que nos era contrário. Qual escrito nos era contrário? Qual o escrito que nos condenava? A lei, as tábuas. Então Cristo foi lá e cravou na cruz, sendo o Senhor da lei. Daí, Jesus é Senhor do sábado, ele é superior ao sábado, que ele é o verdadeiro descanso. Sábado é um apontamento. Nós precisamos guardar sábado, irmão. Nós guardamos uma pessoa. Daí, ele cumpriu a Páscoa, porque ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Nós precisamos guardar a Páscoa. Nós precisamos guardar essas coisas que são sombra. Nós precisamos ter a realidade que é Cristo. Nós não precisamos ficar na sombra. Nós temos que estar no corpo. Ele cumpriu. Verso 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se eu me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Então o céu e terra passou, certo? Aquele céu, aquela terra que Adão causou todo o estrago, passou em Cristo. Fechou o céu quando Adão comeu do fruto. Quando Cristo é batizado nas águas por João Batista, Mateus capítulo 3, o céu se abriu novamente. E Jesus, ele quebrou a maldição da terra. Ele cumpriu a lei, o Jota e o tio. E ele é a lei. E ele é a lei em nós. Daí, ele sendo a lei em nós, a gente tendo essa vida dentro de nós, não em tábuas. Nós vamos entrar no versículo 19. Qualquer pois que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Todos os mandamentos resumem a ele. Daí nós ensinarmos os mandamentos com vida, porque nós não ensinamos tábuas escritas, né, com o dedo de Deus escrevendo em tábuas. Nós ensinamos a lei de Deus escrita no nosso coração, né? E daí diz assim, será chamado o menor no reino dos céus. Nós vamos ter o reino, mas vamos ser os menores. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aquele que viver Cristo na intensidade, vai ser chamado de grande. Porque ele não vai viver a lei. Quem vive Cristo não vive lei, vive acima da lei. Porque Cristo é vida. Daí cabe a gente voltar lá, né, no livro de Gálatas, só para a gente ligar as coisas, né? A gente liga as coisas aqui, porque uma coisa do antigo liga com o novo, e o novo liga com o novo. E aí Gálatas 5.
né, 23, está falando da vida do Espírito, a vida de Cristo. Diz assim, né, 22. Mas o fruto do Espírito é, com M maiúsculo, o fruto do Senhor Jesus é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então a lei lá, escrita em tábuas, colocada na arca, ela falava de amor, mas não dava amor, falava de fidelidade, mas não dava fidelidade. Agora o fruto do Espírito, o dedo de Deus, não foi escrito em tábuas, o dedo de Deus foi escrito dentro de nós. Daí a gente tem o fruto do Espírito, certo? O fruto do Espírito é o dedo de Deus escrevendo esses frutos dentro de nós. E contra isso, Paulo está falando aqui, ó, não tem lei. Quem tem amor, quem tem paz e alegria e todos esses atributos aqui, esses frutos, o fruto, não precisa viver lei não. Que a verdadeira lei, que é superior à lei mosaica, é superior à lei escrita em tábuas. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, Romanos, né, o livro de Romanos aqui, olha, nós estamos apontando para Cristo. E até para nós, né, e dá uma clareza, né, se você pegar o estudo passado e esse, você vai ter uma clareza muito grande a respeito do Senhor Jesus morando em nós, certo? Romanos 3, né, Romanos 3, verso 21, diz assim, ó. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Quem se manifestou sem a lei? Cristo. Ah, Cristo era um fora da lei? Não. Paulo está querendo dizer que Cristo não vivia olhando para fora dele em duas tábuas de pedra. Cristo tinha essa lei dentro dele. E é a verdadeira lei. Aquela lei nas pedras, dentro da arca, era só um apontamento para Cristo, que é a verdadeira lei. Então Cristo não ficava olhando para a lei escrita em tábuas, os 10 mandamentos, porque Cristo olhava para o Espírito, o dedo de Deus estava dentro dele. Então Cristo não vivia pela letra da lei, como disse Paulo, a letra da lei mata, senão ele morreria, né? Cristo vivia a lei do Espírito de vida. Romanos 8:2. Então daí dizer que sem a lei, porque ele é superior à lei. Veja, o que é mais superior? O que é superior? O dedo de Deus escrevendo em tábuas de pedra, ou o próprio dedo de Deus dentro de nós, escrevendo nas tábuas do nosso coração? É isso, Jesus era o dedo de Deus escrito dentro dele. A lei, daí dizer que, ó, sem lei é maior, certo? Os defensores da lei não tem como combater com a verdade de que Cristo é superior à lei. Aí eles dizem assim, mas quem prega isso fala que nós não temos que viver a lei dos 10 mandamentos. Não, nós temos que viver Cristo. Se a gente viver a lei, a gente vai poder olhar para uma mulher, cobiçar, se não cair em adultério, nós não estamos em pecado. Agora, nós temos que viver Cristo, porque aí nós vamos ter o desejo de não olhar para a mulher. Ainda que a gente olhe por fraqueza da carne, por viver fora de Cristo, a gente vai sentir aquele apontamento do Espírito para não fazer aquilo. Já quem vive a lei não tem esse apontamento, certo? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. A justiça de Deus. A lei mostra a justiça, mas não provê justiça. Tendo o testemunho da lei dos profetas. Então Jesus, sendo a lei de Deus, a lei viva, o próprio dedo de Deus, ele tem um testemunho, ele tem um consentimento, ele tem um aval, ele tem o depoimento de que ele é superior da própria lei dos profetas. Então ele tem o testemunho da lei dos profetas. Ele é Senhor de todas as coisas, inclusive a lei dos 10 mandamentos e todos os profetas e suas profecias do Antigo Testamento. Isso é maravilhoso, não é? Então daí, meus irmãos, a gente vê o Salmo 1:2, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É Cristo que vive isso. É Cristo que viveu isso. E agora, porque nós estamos em Cristo,
e a lei de Cristo está em nós, nós temos o mesmo estilo de vida que Cristo teve. E Cristo teve o estilo de vida do Salmo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Por Cristo estar em nós, nós temos prazer na lei do Senhor. E nela meditamos de dia e de noite. O Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Cristo viveu assim. Porque Cristo está vivendo em nós. Jesus é a vida. João 14, 6. João 10, 10. Eu vim para ter um vida e vida com abundância. Essa vida é a vida de esconder a palavra no coração para não pecar. A lei não promove essa vida. Então esses salmos são apontamentos para a vida de Jesus e apontamento para a nossa vida em Cristo, não fora de Cristo. Fora de Cristo nós só vamos fazer coisa errada, nós vamos viver na carne, nós vamos tentar viver a lei, vamos se dar mal, porque nós estamos vivendo no Espírito em Cristo, certo? Daí, meus irmãos, a gente ir para Paulo falar agora, apontando para nós que o propósito eterno de Deus é Cristo e a igreja. Paulo dizer assim, né, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Então nós somos, né, a escrita de Cristo. A escrita do Antigo Testamento era em tábuas de pedra. Aí Paulo dizer, né, que nós somos a carta de Cristo. Então a escrita de Deus está em nós. Ministrada por nós e escrita, não com tinta. Então Deus não usou tinta, né? Mas aí Paulo está dizendo do testamento, que é réplica, né? A escrita de tinta, replicando os 10 mandamentos. Não está escrita em folhas. Nós não estamos vivendo uma dispensação escrita em folhas com tinta. Mas com o Espírito do Deus vivo. Olha só. Então o Espírito do Deus vivo escreveu em tábuas. Os copiadores escreveram em tinta. Mas Cristo, nós somos a carta de Cristo. E Cristo escreveu em nós com o Espírito do Deus vivo. O dedo de Deus. Não escreveu mais em tábuas, escreveu em nós. Aí, ó, não em tábuas de pedra, fazendo o paralelo lá com as 2 tábuas que nós estamos estudando, né? Mas nas tábuas de carne do coração. Glória a Deus. Então, como que é bom estudar isso, né? Saber que nós temos a lei, o dedo de Deus escreveu nas tábuas do nosso coração. Glória a Deus por isso. E aí Paulo continua esse assunto aqui, né? Em 2 Coríntios capítulo 3. No verso 6, ele vai dizer assim, ó. O qual nos fez também capazes. Então olha só. Ele que nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento. Ou de uma nova aliança. Então Moisés foi ministro de uma aliança escrita em tábuas de pedra. Agora ele nos faz capazes de ser ministros de uma nova aliança, de um novo testamento, não da letra, não escrito apenas em letras, em pedras, mas do Espírito. É o Espírito, irmão, hoje. A lei do Espírito de vida, Romanos 8:2. Que a letra mata. Porque a lei escrita em tábuas de pedra mata. É o ministério da morte, né? Mas leis escritas no coração não mata, mas o Espírito vivifica. Gera uma vida que fica. Então, irmãos, nós estamos vivendo essa lei. Glória a Deus. Esse testemunho que está dentro de nós. É o Espírito, Atos 1:8, do testemunho vivendo em nós. Como que liga uma coisa a outra, né? Daí, versículo 7 aqui dizer: se o ministério da morte, gravado com letras, em pedras, vem glória. Então,
A lei é o ministério da morte, certo? A lei veio em glória. O que foi escrito em tábuas? As 10 palavras, decálogo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o ministério da morte, porque aponta o pecado, e a força do pecado é a lei, né? 1 Coríntios 15, Paulo está falando isso muito claramente. A força do pecado não é a carne, o pecado mora na carne. A força do pecado é a lei, que a lei mostra, aponta, revela o que estava escondido, que é o pecado. E daí a morte toma força. Que onde tem pecado, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, né? Romanos 6, 25. O salário do pecado é a morte. Então, vem em glória, porque a lei em si, ela é boa, espiritual e é justa. Mas o homem é carnal, o pecado está ali, e a lei só revela o pecado. Então, é o ministério da morte, mas nós estamos no ministério do Espírito, porque não foi escrito em tábuas. Gera vida. As duas lá só gerava morte, porque lei fora de nós só gera morte. Palavras que a gente lê que estão só na Bíblia e que não está dentro de nós só vai gerar morte, certo? E se o ministério da morte gravado com pedras, né, com letras, em pedras, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecente, como não será então de maior glória o ministério do Espírito? Ministério do Espírito é o dedo de Deus, escrito as leis de Deus no nosso coração, certo? Daí, ó, a gente chegando no fim do estudo, a gente vai ver Jeremias 31. Então, se você tem a Bíblia aí, abre em Jeremias 31. Jeremias 31, que diz assim, ó: vem dias, diz o Senhor, e que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Uma nova aliança, dizendo que a outra já é velha, certo? Aliança da lei. Não é igual a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tirei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, ainda que me tivesse desposado deles, diz o Senhor. Então, qual a aliança que Deus deu para eles no Sinai? A lei dos 10 mandamentos, certo? Então não é uma aliança igual, escrita em pedras, uma aliança diferente. Mas, versículo 33, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Então, qual que é a aliança? A aliança é diferente, é uma nova aliança. É a aliança que nós estamos vivendo, que é o ministério do Espírito, que é o dedo de Deus dentro de nós. Como Cristo foi o modelo, o primogênito, nós estamos vivendo agora as cópias de Cristo. Porém, minha lei no seu interior. Então, a lei não está mais em pedras, irmãos. Como que a gente tem que entender isso? Claro, ter clareza. Certo? Porém, minha lei no interior. E a escreverei no seu coração. É uma lei diferente? Não, é a lei do Senhor. Mas é agora escrita no interior, certo? E escrita no coração. Interior no espírito e no coração na alma. E eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Glória a Deus. Não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei essa maldade, sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então, pode ver. Nós nascemos de novo da água e do Espírito, João 3:3, João 3:5, João 3:7, o novo nascimento. E nós nascemos, né? Nós estávamos mortos espiritualmente. Ele nos ressuscitou, né? Nos vivificou e nos ressuscitou juntamente com Ele. Isso é o novo nascimento. Daí nós recebemos vida de água, da palavra do Espírito, que é o Espírito do Senhor. Daí você pode perceber que dentro de nós já tem a lei do Senhor. Nós já sabemos o que é certo e errado. Nós já somos apontados pelo Espírito Santo quando nós erramos. Não há necessidade de
de alguém nos ensinar no sentido do que é certo e errado. Nós somos ensinados uns pelos outros a crescer na lei, mas a lei já está dentro de nós. Daí se a gente for num lugar que não é próprio para nós, o Espírito dizer, e aí a gente ser norteado pelo Espírito, certo? Então isso aqui está no Velho Testamento, né? O Jeremias já estava falando disso. O escritor de Hebreus faz isso muito. Hebreus é essa carta. Nós não podemos ler o Antigo Testamento sem ter essa clareza de Hebreus, principalmente Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que o Senhor, Hebreus está ensinando a gente, está fazendo a substância, mostrando a realidade. Hebreus pegou esse texto aí. Então em Hebreus, no capítulo de número 8, no verso de número 8, né? Verso 7, para a gente ver aqui, diz assim, ó: porque se aquela primeira aliança tivesse sido irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, se a aliança do Sinai tivesse sido irrepreensível, nos decágolos, no culto e na justiça, não seria necessário ter a segunda, certo? Por isso que as segundas pedras, tábuas lá que Moisés esculpiu e subiu, aponta para essa que nós estamos vivendo, certo? Aponta para essa que nós estamos vivendo. Porque, repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Mesmo texto de Jeremias 31, 31. Em Ezequiel também fala o mesmo texto. Nós vamos ler por falta de tempo. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, num dia em que os tomei pela mão. Então não é a aliança do Sinai que Deus tem com a igreja, com o tempo da graça em Cristo. É a aliança que eles têm com o povo de Israel, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Aí diz aqui, né? Porque esta, versículo 10, é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei minhas leis no seu entendimento, e a escreverei no coração, lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então veja, nós estamos vivendo essa aliança de conhecer o Senhor, de ter escrito na mente, na alma e no coração, no espírito, a lei. Então olha só, as tábuas não estão mais em pedras, tábuas do nosso coração agora. O coração de pedra foi tirado, coração de carne, coração quebrantado. Nascemos de novo, temos a lei. E o crescer espiritualmente hoje é crescer naquilo que nós temos dentro de nós, no espírito. O reino foi dado dentro de nós. O reino de Deus não está fora de nós, como estava no tempo de Israel. Deus nos deu o reino em Cristo. E o reino está dentro de nós, certo? Glória a Deus. Então, para concluir aqui esse estudo, nós vamos pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso de número 35, que diz assim: um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar. 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então, para tentar Jesus, né? Jesus era superior à lei. Esse fariseu invejoso, mas eles perceberam que Jesus estava acima da lei. Mas por inveja, não aceitaram e tentavam pegar ele. Jesus respondeu-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Então, olha só, isso aqui é um mandamento da lei. Veja, Jesus está apontando para a parte espiritual da lei, que os fariseus não conseguiam ver. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. Então, ó, coração, né, que é o espírito, a alma e o pensamento, que é a mente, corpo, tudo.
Esse é o primeiro e grande mandamento. Então Jesus está dizendo que tem 2 mandamentos, né? O primeiro é esse. O 39 diz assim: o segundo, semelhante a este é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Daí o Senhor Jesus pegar os 10, reduzir em 2. 2 é o número de testemunho. Dizer que os 2 resumem no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar de coração, de alma e de pensamento, e amar o próximo como a ti mesmo. 2 de novo, número do testemunho. E cumpre toda a lei. Qual lei? Né? Aqui ó, versículo 40. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então você cumpre lei e profetas amando. Amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo. Você cumpre as 2 tábuas que está dentro da arca no amor, porque aí você não peca nem contra Deus, nem contra o próximo, porque as 10 palavras elas são resumidas especificamente em errar diretamente contra o Criador e contra a sociedade, a criatura, as pessoas ao redor. Amando, a gente cumpre a lei e os profetas. Então olha só, né? João diz que Deus é amor, né? 1 João capítulo 4, Deus é amor. E Romanos capítulo 5, verso 5, diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O dedo de Deus, escrito não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração. Daí, meus irmãos, a gente entender que nós temos o amor para cumprir a lei. O amor cumpre a lei. O amor cumpre a lei porque, veja que o fruto do Espírito é amor, né? E do amor descende todas as outras facetas desse fruto, né? Que é alegria, que é paz, que é fidelidade, que é domínio próprio. Esse amor, ele cumpre a lei. Ele ama a Deus e não erra contra Deus, e ele ama o próximo, não erra contra o próximo. Daí Paulo dizer, contra essas coisas não há lei. Contra o amor não existe lei. Então, de novo, o Senhor reduziu em 2 tábuas, mas não com 5 cada uma, como Moisés fez. Mas esses 5 se resumem em 1 e o outro 5 se resume em 1, certo? Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus com tudo que tem e amar o próximo como a si mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, esse é o estudo a respeito, né, dessas tábuas. Nós deixamos alguns versículos para trás por causa de tempo, por causa, né, de nós vamos falar depois também do maná da vara de Arão, mas que esse estudo possa ter sido muito claro para você poder entender que o Senhor Jesus é a lei, né, do Espírito de vida em Cristo Jesus. É essa lei de Espírito de vida, e que essa lei de Espírito de vida está em nós por Cristo Jesus. Então aquilo aponta para Cristo, que aponta para a igreja, certo? Então olha só, o que estava lá dentro da arca, que é o testemunho, está apontando para Cristo como a palavra de Deus, e está apontando para nós que vivemos a palavra de Deus em Cristo pelo Espírito de vida. Então, irmãos, você pode ter aprendido, o Evangelho é vida, meus irmãos.